Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Eventos do Fim dos Tempos, parte 10. Como passaremos pelos últimos dias? Como sabemos pelo profeta Daniel e como vimos por aqui nos últimos episódios, a era atual de Alam Hatze será substituída por um período de transição de 7 anos, a tribulação, e levará ao Olam Rabá, a era ou milênio. E como aprendemos, não há atalho para nós e receberemos o milênio passando pelos 7 anos de tribulação. Tudo está chegando ao auge e já temos enormes problemas. Na Europa, divisões maciças na sociedade, imigração em massa financiada para desestabilizar a sociedade. Novas estruturas de poder estão emergindo através da desestabilização da ordem mundial anterior, em particular os EUA, que perderão a sua supremacia, e os países BRICS, que estão assumindo o controle, especialmente na África, e, claro, os recursos minerais correspondentes estão sendo perdidos para o Ocidente. E se a Turquia mudar de lado e se juntar aos países BRICS, o maior exército em solo europeu também mudará de filiação. É claro que isto também tem impacto sobre os migrantes na Alemanha. O que também é interessante neste contexto é que há muitos russos alemães e turcos alemães servindo no exército, o que até então não é muito conhecido. Eventos de guerra na Europa Oriental, Ucrânia, Rússia. A OTAN perdeu quase todos os países da Ásia Oriental, exceto o Japão e as Filipinas. Há uma enorme agitação no Oriente Médio e os conflitos estão naturalmente alastrando-se para a Europa, também através da migração. Na Alemanha, teremos um elevado desemprego em massa, porque muitas empresas médias estão à beira da falência ou já estão falidas, com uma taxa de insolvência superior a 30% em relação ao trimestre anterior, e muitos empresários estão em processo de saída do país. Se os conflitos aumentarem, também haverá grandes problemas na cadeia de abastecimento no nosso país, dado que os agricultores já não cultivam como antes, e como só existem monoculturas, haverá uma grande fome, o que será uma causa de inquietação, juntamente com um conflito de diferentes grupos de interesses religiosos. Esta lista não está completa e é fragmentária. Sabemos pela palavra de Elohim que haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve antes desde o início das nações até então. Daniel 12:1. Este é um enorme avanço no conhecimento que temos. Daniel 12:10 diz sobre os últimos dias: Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras, tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. Muitos comentaristas acreditam que estamos num ritmo natural de altos e baixos, como a história humana sempre experimentou, mas nós sabemos que isso não é verdade. A grande questão é: o que podemos fazer? Como passaremos pelos últimos dias? Yeshua compara a tribulação às dores de parto. Contudo, esses acontecimentos serão como as primeiras dores de um parto. Mateus 24:8. E quando Yeshua fala do início das dores de parto, ele sabe que passaremos por isso e não seremos poupados. Caso contrário, ele não mencionaria isso com essa comparação, não é mesmo? E toda mulher que já esteve grávida sabe que, uma vez iniciadas as contrações, elas aumentam, muitas vezes ao ponto de se tornarem insuportáveis. E o que geralmente é feito para enfrentar o trabalho de parto? As mulheres frequentam aulas pré-natais, onde aprendem como se preparar para o parto. Você aprenderá como respirar durante as contrações. As mulheres praticam isso durante semanas, para que a respiração esteja correta quando começar o trabalho. Sem a técnica de respiração, o parto a sobrecarregaria completamente. E eu sei do que estou falando, afinal tenho 5 filhos. Portanto, a preparação é muito importante, e a grande questão é: como podemos nos preparar? Em primeiro lugar, penso que é importante dizermos adeus ao mundo que conhecíamos. Eu fiz isso há algum tempo,
Deixei todos os momentos maravilhosos que aconteceram. A maravilhosa sensação de poder viajar aqui e ali em liberdade, sem ser perturbado por grandes desastres climáticos, guerras, atos de terrorismo e etc. Mesmo quando adolescentes e jovens adultos, pudemos vivenciar uma época completamente diferente, sem o caos dos nossos dias. Sou muito grata ao meu Pai Celestial por isso. Mas com esta despedida, não caímos num buraco negro e conseguimos ter uma perspectiva maravilhosa. Como podemos lidar com essas despedidas e transições? Como lidamos com a mudança? Em primeiro lugar, Yeshua, nosso grande modelo, também sofreu perdas. Ele decidiu se tornar humano e deixar tudo o que tinha para trás. Ele estava disposto a tolerar algo por nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Yeshua, o qual, tendo plenamente a natureza de Elohim, não reivindicou o ser igual a Elohim, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5, 9. Com esta mudança do céu para a terra, Yeshua tocou um sino de novo tempo. A perda temporária produziu grande glória e uma tremenda vitória. Filipenses termina com uma nota final triunfante. Por isso, Elohim também o exaltou sobremaneira mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua é o Senhor, para a glória de Elohim, o Pai. Filipenses 2, 9 e 11. E assim é para nós com esta mudança de Olam Hatzeh para Olam Rabá. Esse tempo de angústia também significa humilhação para nós. As coisas estão indo mal, humanamente falando. Dependendo do plano que Yeshua tem para nós na tribulação de 7 anos, sempre seremos colocados como testemunhas dele, seja dando nossa vida ou se formos chamados para o êxodo, também seremos uma testemunha poderosa para ele. Por quê? Sob a liderança do anti-Messias, haverá controle absoluto em todos os lugares durante a grande tribulação. Ninguém conseguirá mais dar um passo sem ser monitorado. E apesar deste aparato de controle, existirá um grande grupo de pessoas que viverá isolado no deserto. Que plano brilhante e massivo do nosso Pai Celestial! Este milagre é tão grande quanto a abertura do Mar Vermelho no primeiro êxodo. Naquela época, Iá derrotou a potência mundial com o maior exército, e é assim que será no final. O sistema global não conseguirá derrotar os crentes no grande êxodo. Será tão grande que, como diz Jeremias 23, 7, 8, vem dias em que não mais se dirá, juro pelo nome de Iá, que tirou os israelitas da terra do Egito, mas se dirá, juro em nome de Iá, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os deportou. Então, o que podemos fazer na preparação? Primeiro, diga a Deus e então decida, de acordo com as Escrituras, caminhar pela mão de Yeshua durante a tribulação. E recomendo orar agora para que Ele nos ajude a superar a tribulação. Não é um pouco cedo e exagerado? Não, minha experiência mostra que nunca é cedo e vale muito a pena orar pelo que está por vir. Gostaria de contar 2 exemplos da minha vida. Cada vez que descobri que estava grávida, desde os primeiros meses de gravidez, comecei a orar para que Ele me ajudasse a superar a dor de parto. Yeshua respondeu à minha oração. Em 5 partos, o parto mais longo durou 4 horas e os demais foram mais curtos. Sei que tem mulheres que passam 1 dia ou 2 em trabalho de parto. Outras não demoram muito. E isto é um grande presente. Outro exemplo, muito antes da menopausa, pedi a Yeshua que me concedesse que eu não teria sintomas da menopausa. E eu não tive nenhuma única onda de calor ou outro desconforto.
Às vezes eu não conseguia dormir muito bem, mas isso, comparado com os outros sintomas, não era nada. E se você sabe o que muitas mulheres passam durante a menopausa, também sabe do que fui poupada. Então, vale a pena orar agora, confiando nele, para que ele nos pegue pela mão na hora da angústia. Acredito profundamente que um período de preparação é mais do que útil, assim como ajuda as gestantes na hora de se preparar para o parto, assim como os atletas na preparação para a competição através de treinamentos constantes. Da mesma forma, estar preparado nos ajudará durante o período da tribulação. Abordarei isso em outro episódio. Corrie ten Boom teve palavras muito sérias para aqueles que acreditam que seremos arrebatados deste mundo antes da tribulação. Abre aspas. Na China, foi dito aos cristãos: não se preocupem, antes que chegue a tribulação, vocês serão arrebatados. Milhões de cristãos foram torturados até a morte. Mais tarde, ouvi um bispo da China dizer com muita tristeza: fracassamos. Devíamos ter encorajado as pessoas a serem perseguidas em vez de lhes dizer que Jesus viria primeiro. Diga às pessoas como elas podem ser fortes em tempos de perseguição, como podem permanecer firmes quando a tribulação chegar, como podem permanecer firmes e não enfraquecer. Fecha aspas. Sejam todos ricamente abençoados.